Paz do Senhor, querida e amada Igreja Paulistana, estamos nesse momento iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical, onde nesta lição de número 6, estaremos estudando o discurso de Elifas, né? O tema da lição de hoje é a teologia de Elifas. Só os pecadores sofrem? Então nós tentaremos aí analisar aí a fala de Elifas, né? Onde ele encontra o seu amigo Jó em uma situação degradante e tenta justificar essa situação através de seus conceitos, através da sua teologia. E quando eu estava estudando, né, esta lição, já me veio algo à mente que muitas vezes a gente lê um texto e por não nos aprofundar nesse texto, a gente acaba que sendo muito superficial, muito raso e não entende a mensagem dentro do que estamos lendo. Pois eu já havia lido algumas vezes, né, sobre o livro de Jó, porém nunca havia percebido esta lição a qual meditaremos hoje, que aborda principalmente a ideia de lei e graça. Então, já de início, gostaria de estar convidando você para fazer uma oração comigo e consagrar este tempo de aprendizado para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, colocamos as nossas vidas, corpo, alma e espírito diante do Teu trono. Pedimos, Senhor, humildemente que o Senhor possa nos agraciar com a Sua mensagem, nos ensinar e nos mostrar a Tua vontade. E louvar-te acima de tudo por o Teu Filho Jesus ter se sacrificado e poder nos dar graça, podermos ter livre acesso a Ti, Senhor. E principalmente entendermos, Pai, que a tua graça está nos favorecendo neste dia. Obrigado, Senhor, também por estarmos aqui dispostos a aprender, dispostos a ouvir, e que o Senhor possa a cada dia nos transformar para que compreendamos ainda mais o valor desta maravilhosa graça. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Então, já tomando, né, início, convido você também a abrir a sua revista, tomar posse da sua Bíblia e um caderno de anotações para que possamos aí anotar tudo aquilo que vamos aprender na aula de hoje. O texto áureo, ele se encontra em Jó 4, versículos de número 7 e 8, que diz o seguinte: Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo. Isso aqui seria uma fala de Elifas, né? Elifas, ele trabalha em cima da teologia consequencialista e principalmente da ideia de que um justo jamais iria sofrer. E subentende-se que a fala dele para Jó é: Jó, se você está sofrendo este mal, porventura você não falhou, porventura você não pecou? E principalmente, Jó, quem é você na sua pequenez, né, na sua finalidade humana para criticar a grandiosidade do Senhor? E é interessantíssimo nós, né, dentro dessa lição, pararmos para analisar a perspectiva de Elifas, que não é errada, mas que ele, de certa forma, fez uma abordagem que não compreendeu o porquê que Jó estava questionando, o porquê que Jó estava buscando entender aquele momento que Jó passava. Amém? A nossa verdade prática, ela vai falar sobre, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Guarde isso, vou repetir e é importante que você tome nota. Deus, ele tem prazer em se relacionar comigo, com você, que somos pessoas falhas, somos pessoas terrenas, mas Deus, ele tem prazer em ter um relacionamento conosco. A leitura bíblica em classe, então, vai relatar sobre esse diálogo que ocorre entre Elifas e Jó, onde, num primeiro momento, Elifas ele vai falando algumas palavras de confronto e de demonstração teológica, né, do seu pensamento para Jó. Por exemplo, no verso 2 do capítulo 4, ele diz o seguinte: Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muito e esforçaste as mãos fracas. As tuas palavras levantam os que tropeçam
e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Depois, no verso de número 15, ou desculpa, no capítulo de número 15, Jó, ele responde para Elifas, né? E aí ele começa a questionar: porventura dará o sábio em resposta à ciência de vento, e encherá o seu ventre de vento oriental, arguindo com palavras que de nada servem e com razões que de nada aproveitam? E aí você que me assiste, você deve estar com cara de ué, né? Um monte de palavra difícil, um monte de termo técnico. Pô, o que isso quer dizer? É importante, querido, você entender qual que é a ideologia, ou melhor dizendo, qual que é o pensamento de Elifas e qual é a proposta que Jó está buscando. Quando você entender isso, você perceberá que o seu olhar ele vai ficar um pouco mais claro ante as falas que são aqui apresentadas. Então, pense da seguinte maneira: Elifas é uma pessoa estudada, né, uma pessoa que detém um conhecimento teológico, mas que a teologia dele se baseia na lei. Se baseia que aquela pessoa que semeia o bem, automaticamente ela colherá o bem. E a pessoa que semeia o mal, ela colherá o mal. De contrapartida, ele defende a ideia de que jamais alguém que fez da sua vida um bom uso, que sempre serviu a Deus de forma íntegra, sofreria. Pois a lei, ela dava esse panorama: olha, você pecou, certo? Então você será punido, você deverá, né, sofrer as consequências do seu pecado, e para que você seja remido, você tem que apresentar um sacrifício digno, você deve se purificar, e você em si não pode sacrificar. Você deve levar o seu sacrifício ao sacerdote para que ele faça esse intermédio. Esse era o pensamento que Elifas defendia, que para a época não era incorreto. Porém, Jó, ele tenta, de certa forma, muitas vezes de uma maneira poética, né, colocar o seguinte panorama para Elifas: tudo bem, Elifas, eu entendo que o pecador ele paga, né, a consequência do seu pecado, eu entendo tudo isso, mas eu quero compreender o Deus que eu sirvo. Eu quero entender a profundidade e a complexidade do Deus que eu sigo, e principalmente entender os porquês da lei que Deus deu a Moisés. Eu quero tentar me relacionar com ele. E é interessantíssimo porque Jó ele compreendia, querido, que é impossível a gente servir e agradar a Deus sem compreender as suas ordenanças, sem compreender a sua palavra. E Elifas ele ainda estava no raso, ele ainda estava naquela questão como o irmão do filho pródigo estava. Não, eu estou aqui, eu estou te servindo, Deus, eu estou seguindo as suas leis, mas eu faço isso mais por uma questão litúrgica, né, mais por uma questão teológica, do que em si uma questão igual Jó fazia, de me relacionar, de buscar agradar a Deus. Então, Elifas, ele buscava, no caso, né, dentro da nossa interpretação, agradar a Deus, mas por uma questão do certo e errado. Não, eu quero seguir a lei para demonstrar que eu sou certo. Por quê? Porque eu quero colher bênção, eu quero colher algo benéfico para a minha vida, logo eu devo semear tal. Mas Jó, ele já estava numa outra perspectiva, ele já estava em um outro nível, onde ele buscava agradar a Deus, não para viver o bem ou o correto, mas sim para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus, para que ele pudesse desfrutar de intimidade com Deus. E isso é tremendo, querido, porque quando Jó ele entende isso, o seu sofrimento ganha sentido. O seu sofrimento, a sua amargura passa a ter explicação. Porque principalmente Jó ele gostava de se relacionar com Deus. Nesta lição estudaremos o discurso de Elifas. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor a sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontra o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifas, a justiça retributiva, que é aquela tal da teoria da consequência, né, é certa. Ou seja, só os pecadores sofrem. E os justos não passam por revés, não passam por sofrimentos. Para ele,
Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e feriu a ortodoxia que deveria guardar. Veremos também as respostas de Jó à acusação de Elifas. Então, essa abordagem que o autor faz arremete à minha primeira fala. Elifas ele está defendendo uma teologia que visa a consequência, que visa a semeadura e colheita. Aquilo que eu plantei, eu vou colher. Então, se eu plantei coisas boas, se eu plantei boas ações, eu assim vou colher. Se eu sempre me consagrei e tive uma vida santa, vou colher bons resultados, vou colher bens. De outro modo, se eu sempre fui uma pessoa ruim, não vai ter jeito, eu vou colher mal. E ele ainda vai além e diz que Jó só está sofrendo porque Jó questionou essa verdade teológica que Elifas defende. Jó questionou que isso seria algo verídico, né? Essa lei da consequência foi questionada por Jó e Elifas defende que Jó está sofrendo por causa disso. Dentro do tópico 1, nós vamos ter 3 abordagens. O tópico 1 ele vai dizer o seguinte: os pecadores no contexto da justiça retributiva. A primeira abordagem é a lei da semeadura e a lei da colheita. Depois de afirmar um princípio oriental de cordialidade, Elifas se dirige a Jó com uma defesa contundente no pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é o princípio de ortodoxia teológica, que não pode ser contraditado. Então, querido, é importante a gente entender que Elifas ele não está errado. Mas talvez, me arrisco a dizer, ele esteja um pouco antiquado diante da situação que Jó está vivendo. E muitas vezes, né, nós, na hora de evangelizar, na hora de aconselhar uma pessoa, a gente não é diferente. A gente sempre busca, né, defender as nossas verdades e a gente nunca tenta compreender o que o outro está passando. Porque muitas vezes a minha verdade não vai se aplicar a você. Muitas vezes a minha verdade, ela não vai te favorecer, ela só vai te colocar em xeque e vai te prejudicar ainda mais. Por isso que é importante quando Jesus ele diz que nós temos que conhecer a verdade para que ela nos liberte. Esta verdade, que é a palavra do Senhor, simbolizada principalmente através da Bíblia, ela é uma verdade absoluta, que não é a minha nem a sua verdade, mas a verdade na qual Deus mesmo inspirou homens a escrever. Então, quando nós pautamos as nossas ideias e amparamos as nossas ideologias nas nossas verdades, o perigo, a chance da gente prejudicar outras pessoas é muito grande. Porque a nossa verdade ela não é absoluta. A minha experiência, às vezes ela é eficaz para mim, mas não é eficaz para o meu irmão. E principalmente, nós temos sempre que buscar renovar as nossas ideias. Estar sempre aprendendo com os nossos acertos e com os nossos erros. Porque Elifas estava baseado em uma tradição que no momento aqui já não se aplicava. Talvez já fosse uma tradição um pouco antiga. E aí, quando Jó questiona, eu imagino a situação. Meu Deus, Jó, você está blasfemando, você está pecando, Jó. Você está falando contra a verdade, você está falando contra a teologia divina. A palavra ortodoxa ela se arremete muito à questão de tradição, aquela questão de enraizamento, aquela questão de origem. Então, Elifas ele estava pautando a sua verdade naquela ideologia que os seus antecessores, né, receberam de Moisés. E isso não quer dizer que ele esteja defendendo uma teologia errada. Não quer dizer que a verdade de Elifas seja uma verdade enganosa. Pelo contrário. Só que nós temos sempre que nos ater para que a verdade que nós estamos defendendo, ela seja coerente com a verdade de Deus. Pois a verdade de Deus ela é suprema, ela é absoluta. A segunda defesa é que o homem, ele colhe o que ele planta. E isso é uma verdade, querido, que até hoje nós vivemos. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Nós não temos a obrigação nenhuma de plantar. Isso é uma verdade inquestionável. Mas tudo que plantarmos, iremos colher.
Então, meio que Elifas, ele faz um questionamento. Jó, como é que você pode estar colhendo tanta desgraça na sua vida sem ter plantado? Não, alguma coisa você fez. Alguma coisa você deve ter feito, né, para você estar aí desfrutando de tanta coisa ruim na tua vida. E Jó, em seu íntimo, perceba que Jó, ele não responde, ele não fala nada, ele só fica ouvindo. Porque Jó, ele sabe da sua própria questão pessoal. Jó, ele sabe que ele não havia plantado aquilo, ele não havia semeado aquilo. E por último, a queixa de Jó. Mas antes, vamos só dar uma rápida lida. Eu destaquei algumas coisas, olha só. Essa primeira parte do seu discurso de Elifas, que está no capítulo 4 e 5, ele defende que o homem colhe o que planta. E principalmente para Elifas, nós habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. Então, para Elifas, ele defende muito essa teologia consequencialista. Teologia essa que vai, às vezes, muito respaldar a verdade bíblica, mas que na situação de Jó não se aplicava. Amém? O Novo Testamento também atesta esse princípio. E diz em Pedro, capítulo 3, verso 12, o seguinte: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Elifas defende que o pecado sempre produz consequência, mas que somente os pecadores pagam por isso. Na aula anterior que eu gravei, no término da aula, se você não assistiu, assista, o pastor Isaías, ele pôs uma fala muito coerente com isso que nós estamos lendo, onde ele diz que muitas vezes o Senhor, ele vai usar situações para nos ensinar, mas existe vezes também que ele vai usar a nossa vida para ensinar outras pessoas. E aí isso é muito importante, porque muitas vezes mas eu não entendo por que eu estou passando por isso. Eu não pequei, eu não semeei isso, eu de repente já entendi qual é o propósito, mas eu ainda não saí dessa prova, eu ainda não saí desse deserto. Porque provavelmente a lição não é para você. A lição é para alguém próximo a você, alguém que está te observando e Deus está querendo ensinar aquela pessoa através da sua vida. Amém? Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? Muitas vezes, né, a gente vê aquela pessoa passando por coisas ruins e a gente não entende que Deus está trabalhando na vida dela. Que não é que ela está colhendo fruto dos pecados dela. Muitas vezes a gente também vê situações que as pessoas passam e não entendemos que o Senhor está usando aquela situação para ensinar pessoas ao redor daquele indivíduo que está passando por aquilo. E aí o nosso primeiro questionamento é já julgar, né? Quem somos nós para julgar alguém? Às vezes eu não falho naquilo que a pessoa está passando, mas eu tenho os meus outros pecados, eu tenho aquelas minhas falhas, que talvez sejam até piores. Então, é importantíssimo essa questão da empatia, da compreensão, da comunicação, porque quando eu entendo, principalmente, que aquilo que a pessoa está passando é propósito de Deus, eu paro de ser um juiz e me torno um intercessor, eu me torno um ajudador para aquela pessoa. Amém? E aí, por fim, Jó, ele se defende e contrapõe a teologia de Elifas. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito, que diz: há uma recompensa para os bons e uma punição aos maus. Porém, Elifas, ele se equivocou quando pensava que isso era a única maneira existente, era a única justificativa. Então, olha só que interessante aqui o subtópico de número 3. Elifas, ele não estava errado. Realmente, a teologia que Elifas ele defendia, ela é coerente e ela é verdade. Mas ela não é a única. E isso que é tremendo. Jó, ele começa a defender uma teologia diferente, que ele diz o seguinte: ele primeiro se queixa, né, da situação que ele está vivendo, mas um questionamento não de blasfêmia, mas sim de tentar compreender. Pois Jó, ele era justo, ele não estava em pecado, então ele não merecia sofrer.
E aí ele começa a questionar a Deus, mas tentando abrir um diálogo com Deus, porque ele quer uma explicação baseada numa conversa sincera. Ele não quer aquela teologia fundada apenas em origem, apenas em teorias. Ele quer uma teologia fundada na experiência íntima, na experiência de relacionamento. Peraí então, deixa eu tentar entender aqui com você, vamos lá? Querido, a teologia que Elifas defende, ela não é errada. Ela não é infundada, mas ela não é a única. E a teologia, o estudo das coisas, e principalmente a ideologia que nós obtivemos dos nossos antepassados, ela deve ser usada e respeitada com muito carinho, pois ela faz parte da nossa história, ela faz parte de quem nós nos tornamos hoje. Mas quando se trata da pessoa de Deus, a teologia só ela não é suficiente. O entender e o explicar, ele não é suficiente. Eu preciso experimentar, eu preciso ter contato com Deus, eu preciso entendê-lo, mas na questão íntima, na questão de um diálogo, não de uma análise calculista, de uma análise técnica. Não, Deus ele é um ser que ele precisa ser compreendido, mas no contato e não no intelectual. Ele precisa ser compreendido no relacionamento. Sabe, naquele momento que você dobra seu joelho e fala: Senhor, eu estou passando por isso e por isso, me ajuda, me mostra o caminho, caminha comigo, Senhor, caminha comigo pelas águas, pega na minha mão, Deus, e me mostra a saída. Era isso que Jó queria. Jó não queria, de repente, que alguém viesse para ele e explicasse nos mínimos detalhes: olha, Jó, você está passando por isso, por causa disso, 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 você está passando por isso, porque você corrompeu essa lei, porque você quebrou esse mandamento. Jó ele não queria isso. Ele queria que o próprio Deus dissesse para Jó: olha, Jó, eu estou contigo. Era isso que Jó estava buscando. Um relacionamento genuíno, onde ele pudesse entender e compreender melhor aquele que estava caminhando com ele. Amém? No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Quando você tem uma dor, querido, a maioria das vezes você desabafa com a mãe, com o pai, com o cônjuge, com o vizinho, com o pastor, com meio mundo, que 80% das vezes não vai te trazer uma solução plausível, uma solução que resolva seus problemas. Mas a gente sempre se esquece de levar esse problema para aquele que pode resolver tudo, que é Deus. E o Senhor se agrada quando o seu filho busca a solução nele. O Senhor se agrada quando os seus filhos pedem ajuda, quando os seus filhos buscam a Ele e pedem: Senhor, faça parte do meu problema, faça parte da minha vida, dos meus momentos, aleluia. O Senhor se alegra em todos aqueles que convidam a Deus para fazer parte da sua trajetória. Isso é muito tremendo. Os pecadores no contexto da tradição religiosa. O autor ele faz uma abordagem que eu acho que é muito interessante e plausível para o que estamos abordando, onde ele usa o termo ortodoxia engessada. A ortodoxia engessada é o que aparece no segundo discurso de Elifas, pois ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional, que sempre ensinou a prosperidade dos bons e os sofrimentos do mal, estaria errado. Já pensou que absurdo na cabeça de Elifas? Tudo que ele havia aprendido, tudo que ele havia absorvido dos seus antepassados estaria errado. Como assim, Jó? Até hoje eu vivia amparado em plantar o bem, em fazer o bem, para colher o bem. E aí você está falando que isso que eu estou fazendo é errado. Não, aí você já está cometendo 2 pecados. Além de você pecar contra Deus e estar colhendo frutos disso, você ainda está pecando contra a minha verdade. Você está falando contra o que o meu pai, contra o que a minha mãe me ensinou, contra os meus valores. Não, isso está errado. E você, acho que vem um filme à nossa mente, não é mesmo? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós criamos barreiras, inimizades,
fazemos contenda dentro do nosso ambiente porque alguém, às vezes, sem nenhuma má intenção, falou contra algo que eu acredito, contra alguma verdade minha. Mas eu preciso entender nessa manhã que nem sempre a minha ideologia é a única. Nem sempre aquilo que eu defendo é a única. Entenda bem, querido, o que eu estou falando. Eu estou falando sobre a nossa ideologia, não estou falando sobre a verdade de Deus. Porque muitas vezes eu tive uma criação diferente do meu companheiro, diferente da minha companheira. Muitas vezes eu tive um ensinamento diferente daquilo que eu convivo. E aí eu quero que aquela pessoa diferente de mim se adapte à minha criação, se adapte à minha ideologia, se adapte às minhas verdades. Isso não vai acontecer. Eu tive uma família, eu tive uma criação diferente da criação que você teve, você que me assiste. E pense, como seria difícil a convivência se eu buscasse defender as minhas verdades e te forçar ainda a se adaptar àquilo que eu considero como certo. Por isso que nós precisamos traçar um ponto zero, onde eu e você nos adaptemos a uma verdade única que não favoreça nem a sua ideologia nem a minha, que seja um meio termo. É aí que entra a graça. E como é maravilhosa essa graça. Vamos falar daqui a pouquinho sobre ela, amém? Então é por isso que Elifas ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as palavras de Jó não revelam em nenhum momento sabedoria, mas são palavras ao vento. Porque aí chega um momento que, ao invés de Elifas buscar ajudar Jó, ele tenta provar que ele está certo. Ele começa a usar argumentos para mostrar, não, Jó, quem aqui está certo sou eu, você fica quietinho aí e assiste a aula, viu? É isso que começa a acontecer. Segundo ponto, a fala de Jó ela seria uma ameaça à tradição religiosa. Isso na perspectiva de Elifas. No versículo 7 do capítulo 15, Elifas apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Ele diz o seguinte: que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós, também há entre nós, encanecidos e idosos, muito mais idosos que teu pai. Olha só a fala de Elias. Vamos traduzir? Quem é você para estar questionando? Eu aprendi com pessoas que são muito mais velhas do que até o seu pai. Você quer questionar a minha verdade? Você quer questionar a teologia que eu defendo? Quem é você, Jó? Olha a situação que você está vivendo aí. Acho que é mais fácil você ficar quietinho, ouve o que eu tenho para ouvir, porque se você se adaptar à minha verdade, a sua vida vai mudar. Será que muitas vezes a gente não faz isso igual a Elifas? Mas, tirando um pouco essa perspectiva de que Elifas ele estava julgando a Jó, Elifas ele estava num nível mais raso. Elifas ele ainda estava vivendo na lei. Ele ainda não entendia que o propósito maior de Deus é vivermos através da graça, vivermos através de relacionamento íntimo com Ele. Porém, Jó ele já havia entendido esse princípio. Segundo Elifas, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Então, por mais que Elifas entendesse que Jó era um homem bem-sucedido, que era um homem sábio, ele não conseguia concordar que Jó fosse mais sábio que ele, que Jó fosse mais sábio do que a ideia que Elifas estava defendendo. E por último, um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifas. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética. Por quê, querido? Se você tentar ler o livro de Jó, traduzindo tudo da forma literal ao pé da letra, você vai ficar meio assim, vixe, eu não entendi nada. Aí você vai ser obrigado a assistir também a aula para a gente tentar aprender juntos, amém? Mas principalmente é importante você entender que Jó ele dá uma resposta de uma forma mais poética, pouco literal, e principalmente, muitas vezes ele ironiza a sua fala para meio que, sabe, dar uma cutucadinha em Elifas, né, em Bildade,
pois ele quer mostrar para eles que o que ele está buscando é diferente do que está sendo proposto pelos seus amigos. Neste texto, Jó ele reclama, mas não blasfema contra Deus, pois ele tem consciência de que a teologia do seu amigo firmava-se na terra. Mas o homem de Uz, ele apelava aos céus. Glórias a Deus. Então, Jó ele compreendeu que Elifas ele não estava errado, mas ele ainda estava no nível raso. Elifas ele ainda estava vivendo com a mente terrena, a mente na lei, a mente nas tradições, e ele não estava entendendo o propósito maior, que era de ter um relacionamento com Deus, que o que Jó estava passando era para provar o seu relacionamento com Deus, a sua fidelidade com Deus, a sua intimidade com Deus. Não era consequência do seu pecado, não era uma tradição que Jó estava ferindo, mas era principalmente um tete-a-tete que Deus estava tendo com Jó, um afunilamento espiritual. E por isso que Jó ele não se respalda em nenhum momento em princípios terrenos. A fala de Jó se ampara sempre em princípios celestes. Sua fé o projeta para o alto. Jó busca alguém que possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. E aí, querido, isso fecha o tópico de número 2. Jó se expressa em uma linguagem poética, mas a sua mensagem é profética. Pois quando Jó ele pensa e anseia por um mediador, este texto já está apontando para a vinda de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo foi esse mediador para que eu e você hoje pudéssemos ter um relacionamento genuíno com Deus. Amém? Tópico de número 3, ele vai fazer a seguinte abordagem: os pecadores diante de um Deus infinito. Muitas vezes, queridos, nós colocamos diversas barreiras para nos aproximarmos de Deus. Muitas vezes a gente se coloca numa posição de, eu não sou digno, eu errei, eu pequei, então eu não posso me achegar a Deus. Eu falhei com o Senhor, então eu não tenho como me aproximar. E isso vai criando barreira e eu vou me afastando, quando na verdade o Senhor diz em sua palavra que jamais Ele nos abandonaria. Que mesmo que nós pecássemos, mesmo que nós errássemos, a sua misericórdia recairia sobre nós, pois o seu sangue nos purifica. E por mais que o nosso pecado seja vermelho como escarlate, o seu sangue nos tornaria mais brancos como a neve. Aleluia. Então, querido, muitas vezes você aí que está me assistindo tem criado barreiras para ter um relacionamento com Deus, tem usado diversas justificativas para reafirmar o seu distanciamento e a sua frieza espiritual. Mas o Senhor, Ele abre os braços e diz: filho, eu estou te esperando. Pois o autor, ele afirma que Deus, Ele não se importa com quimeras humanas. Deus, Ele não se importa se eu e você falhamos, se eu e você temos pecado, se eu e você temos nos esfriado. Deus, Ele não se importa com isso, pois Ele está de braços abertos, esperando a nossa volta, esperando o nosso arrependimento, esperando que nós busquemos um relacionamento genuíno com Ele. Mas é o homem que coloca barreiras, é o homem que abandona a Deus, é o homem que faz de suas teologias verdades, ao invés de buscar que a verdade de Deus se torne sua teologia. Continuando, querido, Deus, Ele quer caminhar conosco. Em outras aulas, não me recordo qual aula exatamente, eu disse sobre a intimidade com o Espírito Santo. A autora Joyce Meyer, ela fala muito isso em suas palestras, onde ela desfruta de uma experiência a qual ela pede que o Espírito Santo faça parte do seu dia na íntegra, desde suas decisões mais importantes às suas decisões mais insignificantes. Ela diz que o Espírito Santo, Ele quer fazer parte desde o momento que você acorda
e que você diga a Ele: Espírito Santo, o que o Senhor quer que eu vista? Espírito Santo, me ajuda a fazer o meu café da manhã, me ajuda no meu trabalho, ajuda-me ao meu trajeto. Que você, ela instrui que nós, na figura de filhos, peçamos sempre que Deus ele faça parte de cada detalhe. Senhor, me ajuda no meu treino na academia, me ajuda no meu estudo escolar, no meu estudo acadêmico, na realização das minhas tarefas diárias. O Senhor, Ele se interessa por fazer parte da vida de seus filhos, pois o Senhor, Ele quer caminhar lado a lado conosco. Amém? Então, querido, a lição de hoje, ele falou exatamente disso, de um diálogo, né, um debate feito por Elifas e Jó, onde Elifas defendia uma teologia terrena que se respaldava em semeadura e colheita, que não é falsa, não é mentira, realmente, aquilo que um homem plantar, isso também ele colherá. O homem que planta coisas boas, colherá coisas boas, e assim o que plantar coisas más, também colherá coisas más. Mas o que Jó defende é a seguinte fala: tudo bem, Elifas, eu concordo com você, mas o que eu estou buscando não é uma teologia baseada em colheita, em semeadura e colheita. O que eu estou buscando é uma teologia amparada em relacionamento íntimo. Uma teologia que não vise aquilo que eu planto, e sim, qual é o trabalhar de Deus na minha vida para que eu me torne mais íntimo dele. A teologia que Jó estava defendendo é a teologia da graça. E por que eu respaldo a minha fala nisso? Porque muitas vezes nós achamos que a graça é um cartão de crédito. Eu peco, graça, passo, meu pecado estão perdoado. Eu peco, a graça, eu venho, meu pecado está perdoado. Eu peco, a graça não é isso, querido. A graça é um favor imerecido, onde eu e você, nós não precisamos e nem precisamos pensar em fazer nada para ganhar a salvação, pois ela já nos foi dada quando Cristo morreu na cruz por nós. Mas o mais interessante é pensar da seguinte maneira: eu não preciso fazer nada para obter a salvação, eu não preciso me sacrificar, pois Jesus já se sacrificou por mim. Porém, a salvação ela traz evidências. E uma vez que eu sou salvo, a minha salvação ela tem que ser evidente, ela tem que trazer fruto, como a busca por santidade, o amor ao meu Deus, o amor ao meu próximo. Portanto, se eu não busco santidade, se eu não amo ao meu próximo, se eu não tenho amor à Bíblia, a palavra do Senhor, não tenho amor a Deus, eu tenho que parar e refletir se realmente eu tenho essa salvação. Então entenda, eu não preciso fazer nada para buscar a salvação. Eu não preciso fazer nada para obter a salvação, pois a salvação ela é um dom gratuito de Deus. Mas uma vez que eu recebo essa salvação, as minhas ações elas devem confirmar que eu sou salvo, que eu sou diferente do restante do mundo, que Jesus ele está em mim. E principalmente, o pecado ele tem que ser um acidente e não um hábito. Ele não pode ser planejado, ele tem que ser algo que vira e mexe. Meu Deus, eu escorreguei, me perdoa. E principalmente, a graça, ela é fundada em relacionamento genuíno. Porque quando eu entendo que Jesus, ele me ama, ele morreu em meu lugar, para que eu tivesse a salvação, eu passo a dar valor a essa graça. Eu não desperdiço a misericórdia de Deus. Eu não desperdiço o amor de Deus. Eu valorizo, eu me santifico, eu me consagro para valorizar o sacrifício de Jesus na cruz. E não usar isso como um cartão de crédito, cuspindo naquilo que Jesus fez por mim, pois ele sofreu uma dor e pagou alto preço para que eu e você hoje tivéssemos acesso, para que eu e você hoje não precisássemos viver debaixo da lei, pois debaixo da lei, Paulo fala, se todos nós fôssemos avaliados pela lei, todos estaríamos condenados e destinados à morte eterna. Todos. Pois não haveria um justo que sobrasse quando a lei pesasse sobre nós. Mas uma vez que Jesus morre na cruz e compra-nos com um preço de alto sangue, e a graça, aleluia, recai sobre mim e sobre você, este mediador que é Jesus Cristo, ele justifica o meu pecado, que é um acidente. Ele justifica a minha falha,
e Ele traça um caminho direto ao Pai, para que eu não precise de um mediador, mas para que eu possa me relacionar e caminhar com Deus. Aleluia. Que mensagem gloriosa que o Senhor traz nesta manhã aos nossos corações. Então, esta foi a lição de número 6 que traçamos nesta manhã. Espero que o Senhor tenha falado tremendamente com você, pois meditando nessa lição, o Senhor falou tremendamente comigo. É um novo tempo, querido, para a nossa igreja, é um novo tempo para a nossa cidade, para a nossa nação. Tempo este onde o Senhor nos avivou, nos despertou para termos relacionamento genuíno com Ele. Jó entendeu este princípio, e uma vez que Jó buscou este relacionamento com Deus, o seu sofrimento foi aliviado, a sua dor foi retirada, pois aquele que busca ter um relacionamento com Deus, tudo mais é acrescentado. Aquele que busca amar a palavra do Senhor, aquele que busca caminhar com Deus, o Senhor, Ele te segura, te cobre debaixo da sua onipotente mão, e sempre Ele se preocupa com a sua, com a minha felicidade, pois isso é a graça. Amém? Esta foi a lição de hoje. Louva a Deus mais uma vez por ter tido a oportunidade de ser um instrumento nas mãos do Senhor. E que você que me assiste seja tocado por esta graça, que o Espírito Santo te alcance através dessa mensagem e que o Senhor possa fazer parte do seu dia a dia e da sua vida. Não se esqueça, hoje às 18 horas teremos culto da família, onde poderemos agradecer e louvar aquele que morreu por nós e criou livre acesso ao trono da graça. Tchau, tchau, fique com Deus e até a aula que vem.